Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito, e o papo de hoje é sobre um perigo real nas nossas estradas: carga derramada. Sabe, um descuido desses pode virar um acidente sério rapidinho. Então a gente vai entender direitinho o que a lei exige para evitar esse perigo e, claro, uma multa pesada. Imagina só a cena. Parte da carga do seu caminhão cai e se espalha pela pista. É uma situação de altíssimo risco, né? A sua reação ali nos primeiros segundos pode ser a diferença entre um transtorno e uma tragédia. Então, fica a pergunta: qual é o procedimento correto que a lei manda fazer numa hora dessas? Bom, para responder isso, não adianta ir no achismo. A gente precisa ir direto na fonte. A legislação de trânsito tem regras bem claras sobre a responsabilidade do condutor nesse momento tão crítico. Vamos dar uma olhada no que ela diz. E a nossa fonte aqui é a mais oficial que existe: o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o MBFT. É basicamente o guia que os agentes de trânsito usam no dia a dia. Ou seja, as respostas definitivas estão todas aqui dentro. Dentro do manual, essa infração específica tem um código. É o 646-70. Esse número serve para identificar exatamente essa falha: não sinalizar a via do jeito certo depois que a carga caiu e o veículo teve que parar. E aqui está a definição exata da lei, olha só. A infração é deixar de sinalizar a via. Mas a parte mais importante, o pulo do gato, está no final: quando a carga não puder ser retirada imediatamente. É esse o ponto. Se a carga caiu e não dá para limpar a pista na hora, a sua primeira obrigação, a sua obrigação número 1, é sinalizar o local. Certo. E se essa obrigação de sinalizar não for cumprida? Aí as consequências vão além do risco de acidente. A lei prevê punições bem claras. Vamos ver quais são? A lei não encara isso como um errinho qualquer, não. A classificação da infração é grave. Isso já mostra o quanto esse procedimento é levado a sério para evitar que um problema pequeno vire um acidente enorme. E infração grave significa o quê? Penalidade direta na CNH. Nesse caso, são 5 pontos na carteira. É um peso considerável no prontuário de qualquer motorista, né? Beleza, então para evitar a multa, os pontos e, o mais importante de tudo, um acidente, qual é o jeito certo de agir? Agora a gente vai por passo a passo que todo motorista precisa ter na ponta da língua. E aqui está o ponto mais importante de todos: essas ações são cumulativas. Não é para escolher uma ou outra, tem que fazer todas, em conjunto. Primeiro passo: pisca-alerta ligado, na hora. Segundo passo: posicionar o triângulo. Terceiro, se for à noite, luzes do veículo acesas. E o quarto passo: fazer de tudo para que o local esteja bem visível. Todas essas ações são obrigatórias. E sobre o triângulo tem uma regra de ouro: a distância. Ele precisa ser colocado a, no mínimo, 30 metros da traseira do veículo. Por quê? Para dar tempo de reação para os outros motoristas. Pensa bem, é o tempo que alguém precisa para ver o triângulo, entender o perigo e frear com segurança. Menos que isso, a sinalização perde o efeito e a infração continua valendo. O manual ainda dá umas dicas práticas bem úteis. Por exemplo, cones são permitidos e às vezes são até melhores, viu? Especialmente para veículos grandes. Galhos de árvore também podem ajudar a chamar atenção, desde que eles não virem outro risco na pista, claro. E uma dica extra de segurança é colocar sinalização também na frente do veículo. Agora, presta muita atenção num ponto que gera uma confusão danada. Existem situações bem parecidas, mas que a lei trata como infrações totalmente diferentes. É fundamental saber essa diferença para não cometer um erro. E a diferença crucial é esta aqui. A infração que a gente está falando, a 6467, é sobre não sinalizar um veículo que já está parado com a carga na pista. Agora, se o veículo está em movimento, andando e perdendo carga, a infração é outra, é a de código 67851. Para a fiscalização, são duas coisas completamente diferentes. E tem mais, viu? A responsabilidade não acaba quando a carga é retirada da pista. Depois que tudo estiver resolvido, se o motorista deixar para trás o triângulo, os cones ou qualquer outra coisa usada na sinalização, ele comete outra infração, a de código 647-50. A pista precisa ser devolvida limpa e totalmente segura. Então, depois de passar por todos esses detalhes, vamos resumir. O espírito por trás de todas essas regras, códigos e multas é um só. E é bem simples: a segurança de todo mundo que está na estrada. Portanto, a lição final é esta: a prioridade é sempre a segurança. Siga aqueles 4 passos de sinalização um atrás do outro, sem pular nenhum. Respeite a distância mínima de 30 metros para o triângulo. E tenha sempre em mente que um descuido desses custa caro.
Multa grave, 5 pontos na carteira e o pior de tudo, pode custar uma vida. É um procedimento simples que literalmente salva vidas. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por Joto Nascimento. Se você gostou dessas dicas, se foi útil, já sabe, né? Deixe seu like e siga a gente nas redes sociais. Quer mandar uma mensagem? O e-mail é federaisdoensinopapodetrânsito@gmail.com. Até a próxima!